Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estou vendo que já tem bastante gente, né? Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Bom dia, professor. Sejam bem-vindos para mais um semestre, né? Disciplina Contabilidade Geral 2. Fico muito feliz de vocês estarem aqui, tá? Estou vendo aí que falta ainda um bocado de gente, né? Mas estou vendo que tem bastante gente aqui. Fico feliz por vocês. Sejam bem-vindos nesse semestre 2021/2, né? Se Deus quiser, logo, logo estaremos presencial, né? Se Deus quiser aí. Pessoal, primeira pergunta, a maioria estão trabalho o dia todo, meio período? Eu trabalho à tarde, Tarde? das 14 às 22h20. Mais alguém trabalha só à tarde, pessoal? Tem alguém que trabalha de manhã e à tarde, está no serviço acompanhando nossa aula? Acho que Jéssica trabalha o dia todo. É. Ângela também trabalha o dia inteiro. Luane, se eu não me engano. Mas eles não estão aqui, né, na aula, né? Quem que está na aula que trabalha? Está lá no trabalho acompanhando. Ou às vezes entra na sala. Não? Por enquanto eu trabalho no período noturno. Ah, tá. Não, tranquilo. Beleza. Pessoal, como já é de costume, né? Já vou me apresentar, falar sobre a disciplina, mas alguns professores estão adotando avaliar a participação dos alunos na aula síncrona, tá? No meu caso, pessoal, eu não vou avaliar o aluno porque eu sei que muitos estão trabalhando. Vocês podem ver que não está toda a turma aqui, se não me engano, são 46 alunos. Então, prejudicaria os demais, a gente colocando uma nota, tá? Então, não é o mérito a gente desestimular o aluno nessa questão de acompanhar. Então, se o aluno assistir a aula posteriormente, fazer atividade, né, tirar dúvida, ele vai ser aprovado, tá? O que a gente quer é que o aluno participe, aula síncrona, tirar as dúvidas, porque gravado depois você vai assistir e não vai poder tirar as dúvidas, né? Porventura em algum tópico lá que a gente vai estar passando para vocês. Mas, já de antemão, e isso é importante, que vocês participam, tá? Não vou adotar essa metodologia de uma das notas ser a participação na aula síncrona, porque isso vai prejudicar muito aluno, tá? E no final vai dar problema, o aluno vai reprovar, quem sabe. Então, ele fazendo a atividade, se não puder assistir depois, fazer as atividades, tirar dúvida, tá valendo, tá? Então, é o mérito que vocês participam. Então, isso é algo que a gente já adota. Por quê? Porque a gente sabe que muitos alunos nessa pandemia estão trabalhando, estão acompanhando ali só pelo menos o áudio, né, no serviço, às vezes entra, tem que fazer a correria do serviço ali, e a gente entende isso. Eu também sou aluno, tá? Sou aluno do mestrado, e às vezes eu vou estar em aula com vocês, tá? E vai ter uma aula que está ocorrendo lá, então eu vou fazer atividade, depois eu vou assistir gravada, tá? E posteriormente a gente não tem como acompanhar. São 42, né? No cigarro, o Fábio está falando aqui, só confirmando. Então, foi a outra disciplina que eu olhei 46 alunos, ou 48, tá? A de vocês é 42. Então, isso acontece, tá? E o professor compreende. Por quê? Porque eu também preciso de trabalhar, né? Estou fazendo esse mestrado, e aí, posteriormente, eu assisto a aula gravada, faço as atividades, de boa é computado, e eu não perco essa questão, tá? Então, na pandemia, muitos alunos aí, teve alguns que desistiram, teve outros que mudaram de faculdade, por questão de trabalho, e nas minhas disciplinas não faço isso para não prejudicar o aluno. Se ele fazer as atividades, se ele conseguir entender, compreender, é de grande valia, tá, pessoal? Às vezes não é para o professor, é para o aluno, ele aprender, compreender, e isso é o que a gente quer, tá ok? Pessoal, eu acredito que é a primeira vez que vocês estão tendo aula comigo, não sei se alguém aí já teve aula comigo, mas acredito que não, só o pessoal de análise e tal, né, o pessoal de economia, mas meu nome é Marcos Ferreira de Souza, sou professor da disciplina Contabilidade Geral 2, estou substituindo o professor Giovanni, tá? Não fico com vocês até o final do semestre, vou ficar aí quase 2 meses, depois ele assume, ele está de licença prêmio, então provavelmente lá para o dia 23 de outubro ele volta, tá? Então basicamente seria essa data aí que está provável para ele voltar, então eu não fico até o final. Então, a gente vai estar junto com vocês, passando o conteúdo do plano de curso. Esse plano de curso que eu vou já demonstrar para vocês é um plano aí feito pelo professor Giovanni, então depois ele vai dar continuidade. Ele é o titular, tá? Eu estou como substituto aí, fiquei com essa disciplina dele, e espero que a gente
consiga passar a nível, né, aí do professor Giovanni, doutor Giovanni, pessoa bacana, maravilhosa, que a gente tem um carinho, um respeito, né, foi meu professor também, tá, pessoal? Me formei em 2007 pela Unemat, então iniciei lá em 2004, terminei em 2007, Ciências Contábeis pela Unemat, era bem diferente, né, algumas coisas, já mudou a ementa, mudou outras situações aí. Também sou graduado em Engenharia Civil pela Unemat, em 2016, me formei, e parei no sexto semestre de Administração pela Unemat também, tá, devido aí a algumas correrias, não tive como continuar. Mas amo a Unemat, gosto muito da Unemat, uma faculdade aí que a gente sabe que tem problemas, mas é uma faculdade que eu tenho muito carinho, respeito, tá? Por ter feito essas 2 graduações aí, quase 3 graduações lá. E volto agora como docente também, tá? Do grupo aí, do quadro de professores, tá? Então, como eu falo para vocês, não vou ficar até o final do semestre, mas já adiantando essa questão aí que vocês participam, tá? Eu não sei se algum aqui já foi aluno do professor Giovanni, tá? Eu não sei se todos vieram do primeiro semestre para o segundo, ou algum chegou a reprovar. Ele dá aula de matemática no primeiro semestre? Não, professor, esse Giovanni aí é outro, tá? Esse Giovanni aí, ele dá matemática financeira e aplicada. O Giovanni Solenberg, tá? É outro professor da área de contabilidade geral, aí ele dá aula de análise das demonstrações, então são 2 Giovanni, tá? Quer falar algo, Fábio? Eu iniciei realmente o semestre passado, eu comecei com o professor Giovanni, excelente professor. Eu tive, por motivos pessoais, eu não teve como eu seguir com o semestre, mas eu fiquei, na verdade, eu meio que fiquei um pouco triste, né? Não por mim, por eu ter perdido a aula desse professor, que realmente ele é um excelente profissional, um excelente professor. E acho que eu fiquei uma semana ali estudando com ele, eu aprendi bastante. É realmente um professor super didático, e espero que esses dias com o senhor seja realmente proveitoso, né? Exato. Pessoal, é claro que cada um tem a sua metodologia, mas a gente vai tentar passar o que ele passou para a gente, tá? Já adiantando, nós vamos ter só as aulas de quarta-feiras, pessoal, elas vai ser síncrona. De quinta, ela vai ser atividade. Então, a gente não vai ter aula síncrona na quinta, tá? Então, vai ter uma aula teórica e uma aula de atividades. Uma aula teórica, uma aula de atividades que a gente vai estar fazendo, né, esse agrupamento justamente para não prejudicar alguns aí que estão trabalhando, como eu falei para vocês, mas toda quinta-feira vai ser atividade. Nós não vamos ter aula síncrona dia de quinta, tá? Aí a gente só volta na outra quarta, aí quinta mais atividades e assim por diante, tá ok? Como eu falei para vocês, ele já passou a bibliografia, eu vou passar o plano de curso aqui para vocês, então a gente vai estar nesse intervalo aí de tempo, né, com vocês, eu estou com 2 disciplinas dele, mais algumas minhas, tá? Então eu estou aí como eu falei para vocês, eu estou com a disciplina de análise, de economia e contabilidade geral 2. É claro que eu, igual eu falo para vocês, existe metodologia diferente, depois ele chegando vai ter outra metodologia, mas provavelmente a gente vai continuar, né, vai iniciar dentro da metodologia que ele já colocou no plano de curso, beleza? Qualquer dúvida, vai ter o grupo aí, vocês podem tirar dúvida, mas já adiantando, o dia de quinta-feira é só a atividade, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui o plano de curso, pessoal, e aí a gente vai estar tirando todas as dúvidas que porventura tiver aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Só vou fechar a câmera, senão começa a travar tudo aqui. Depois a gente abre de novo a câmera. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acredito que vocês já estão vendo na tela o plano de curso. Esse plano de curso, pessoal, tá aí no portal Cigar, então vocês podem dar uma olhada, tá? Então, dia de quarta-feira, terceira e quarta aula de contabilidade geral, e dia de quinta, primeira e segunda. Então, essas aulas aqui de quinta vai ser a atividade para vocês fazerem, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de apropriação e ajuste de contas, vamos falar um pouquinho sobre noções introdutórias, né? Como hoje a gente vai iniciar com as noções introdutórias, que vocês acredito que vocês já fizeram no semestre passado. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do ativo imobilizado, vamos falar um pouquinho sobre a DRE, tá? De um modo geral. Então, basicamente, aqui está toda a ementa. Dentro desse contexto, pessoal, aqui nós temos a metodologia,
tá? Então, essa metodologia aqui, já adiantando, foi feita pelo professor Giovanni, como ele vai finalizar a disciplina, então, tem todas as atividades relacionadas que vocês vão fazer, tá? Então, nós temos a aula webconferência síncrona, que nós estamos tendo agora, né, as aulas virtuais, e na quinta vai ter as atividades, tá? Como que vai acontecer, pessoal? Essas atividades, a gente vai abrir no horário da aula e vai fechar 11 horas da noite. Então, você vai fazer durante, né, esse período. Quem está trabalhando o dia todo vai poder fazer à noite. Chegou do trabalho, faz e entrega até as 11 horas da noite, tá? Para não perder a questão da pontuação. Como eu falei para vocês, não vou adicionar essa nota de participação ou nas nossas aulas síncronas. Por quê? Porque vai prejudicar muita gente. Então, não é isso que a gente quer. Então, a gente vai avaliar tanto pelas atividades de quinta-feiras, que vai ser uma nota, a gente vai estipular uma nota depois, vocês podem ir fazendo as atividades, tanto para compreender, aprender, né, e vai ser pontuada, como também as avaliações, tá ok? Então, tem aqui a questão do procedimento de avaliação, como vocês já sabem, né, acredito que a maioria já sabe, são 3 notas, tá? Se você alcançar 7, você está aprovado. Se ficar entre 5 e 6, 9, 9, você acaba ficando de exame. E abaixo de 5, você reprova, tá? Então, tá aqui o horário de atendimento, tá? Lembrando, pessoal, que a gente não vai estar em sala de aula, né? Nas nossas aulas síncronas de quinta, mas vocês podem estar tirando dúvidas, tá? Perguntando pelo grupo, pode ser no particular, pode ser aí no grupo, enfim, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Então, temos aqui o cronograma de aula, então a gente não vai ficar lendo, né, item por item, mas vocês podem acessar depois. A gente inicia com a apresentação da disciplina, o plano de ensino, metodologia, vamos estar falando um pouquinho sobre as contas, os lançamentos, né, vamos estar falando sobre as apropriações e ajustes, receitas e despesas, tá, os regimes de contabilidade, então entra aí a parte teórica também, tá, que a gente vai falar para vocês posteriormente, registro de operações, vamos estar falando sobre compra, aquisição, né, tributos, impostos, e aí nós temos uma previsão da primeira avaliação, 14/10, tá? Então, todo esse conteúdo que a gente vai estar ministrando, basicamente, vai estar aí sendo cobrado numa avaliação online, que vocês vão fazer, dia 14/10, 14 de outubro. Então, provavelmente eu vou fazer só uma prova com vocês, posteriormente, aí o Giovanni assume aí o comando. Tá, pessoal? Então, ele colocou aqui como 2 provas, tá, pessoal? Eu acredito que seja uma nota das atividades que vocês vão fazer toda quinta-feira, a gente vai somar e no final vai dar um 10, e aí somatório de 2 avaliações, tá? Então, isso aqui basicamente é o plano de ensino, plano de curso que ele fez, basicamente para vocês, tá? Que ele está trabalhando aí todos os semestres, beleza? Ele colocou aqui, pessoal, as avaliações às 7 horas, tá? Mas o que eu adoto nas minhas aulas? Basicamente, às 5 horas da manhã, eu abro a prova e fecho às 11 horas da noite. Então, vocês vão ter aí, basicamente, 2 tentativas, né? Vão ter aí um prazo para fazer essa prova, em 1 hora, tá? Pode ser que a gente coloque aí uma tentativa em 2 horas, isso aí a gente pode definir posteriormente. Ele colocou às 7 horas, mas eu sempre defino nas minhas disciplinas, deu sempre certo, né, essa questão, das 5 da manhã e fecho às 23 horas, tá? Aí você faz o horário que você entender aí melhor. Lembrando, pessoal, vocês sabem que o cigarro tem instabilidade, né? Principalmente na parte noturna, eu acredito que pelo excesso, né, de acessos que o pessoal entra, acaba caindo, tendo problema. Então, se a sua aula é durante o dia e você tem um tempo durante a manhã ou a tarde, faz a prova o quanto antes. Eu auxilio os alunos assim, tá? Somente o pessoal do sistema de informação que não tem como fazer de manhã, né? E nem na hora do almoço, eles fazem à noite. Mas eu auxilio o pessoal da manhã a fazer as provas ou cedo ou à tarde, tá? Aqui nós temos as referências bibliográficas, tá? As básicas em si. Então, vocês podem estar acessando qualquer um, que o conteúdo também vai estar lá, a gente vai estar passando isso para vocês. E nós temos aí as referências complementares, tá? Pessoal, nós vamos trabalhar bastante a questão aí da contabilidade introdutória, né? Que nós temos aí o professor Giovanni até deixou para mim, nós temos a contabilidade do Iudícibus, tá? Então, vocês podem ter acesso também pela biblioteca da Unemat. Então, a gente vai trabalhar bastante essa contabilidade introdutória, que envolve todos os temas, tá? Alguma bibliografia ou outra que a gente vai estar trabalhando.
E, basicamente, nós temos aí livros de exercícios, tá? O que mais ele me pediu é que passava bastante exercícios para vocês, tá? Então, por isso que eu falo, quinta-feira aula, quarta-feira aula e quinta-feira atividade por causa dessas atividades, tá? Para não ficar tão maçante também só o professor aqui falando, tá ok? Então, nós temos aí a contabilidade introdutória da Almeida, temos a empresarial do Marion, então isso aqui são algumas referências que a gente passa para vocês. Previsão do exame, dia 9 de dezembro. E a avaliação 2, aí vai ser com ele dia 17 de novembro, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fique à vontade aí para perguntar. Tranquilo? Pessoal, lembrando que pode ser que minha internet, às vezes, ela cai ou ela trava, e vocês me avisam aí pelo microfone, tá? Por quê? Justamente porque já aconteceu semestre passado, às vezes dá problema na rede aqui de internet, o pessoal desliga para manutenção, não avisa, né? De última hora, e aí acaba tendo esse problema da gente cair a conexão. Aí a gente vai estar aí comunicando no WhatsApp também, tá? Tanto no e-mail, lá do SIGA, que é um institucional, como o grupo que a gente foi e criou aí para vocês, tá ok? Fábio, quer falar alguma coisa? Professor, essas obras aí que foram postas aí para acessar na biblioteca, alguma referência dessa, o senhor tem uma cópia em PDF? Então, Fábio, o que acontece? Eu tenho, só que por ser um arquivo com direitos autorais, pode acontecer que eu não possa disponibilizar para vocês, tá? Isso aí é cópia, não pode, né? Então, basicamente, vocês vão ter lá na biblioteca, tá? Até hoje, eu não vi ninguém postando livro em PDF. Pode acontecer? Pode, tá? Mas pelos direitos autorais, como a gente está numa instituição, às vezes a gente é proibido de estar publicando, tá? Acontece casos que a gente acaba postando alguma parte ou outra, mas em si, tá? Eu tenho esse livro em PDF, mas eu não posso postar no portal SIGA. Pode acontecer de eu disponibilizar para vocês posteriormente, né? Vocês podem passar o e-mail, quem sabe futuramente, mas no portal eu acabo não disponibilizando, tá bom? Pela questão dos direitos autorais. Eu tenho acesso justamente lá no Eng, no portal do livro, né? Às vezes a gente acaba tendo aí um acesso aos livros e a gente acaba baixando alguns e-books, tá? Mas de antemão eu acabo não postando muito livro no portal SIGA, tá ok? Mas qualquer coisa a gente pode passar para vocês aí posteriormente num e-mail, alguma coisa para vocês terem acesso também. Mas no portal, por causa dos direitos autorais, né? Tem essa questão aí. Professor, mas nós podemos também, acho que eu tenho algumas obras aí em PDF, nós podemos também estar enviando via WhatsApp no grupo sem problema algum, né? Pode sim, tá? Até porque o grupo WhatsApp, pessoal, ele não é institucional, ele é uma ferramenta de agilidade, para a gente agilizar a questão aí da nossa interação, tá? Mas vocês podem postar sim, tá? No grupo WhatsApp, sem dúvida nenhuma. Eu digo no portal SIGA, beleza? Por ser institucional, a gente já tem a biblioteca online, então eu acabo não postando para não ter problemas futuros, ok? Mas no grupo vocês podem mandar sim, tá? Aí, quem sabe, a gente até pode mandar aí no grupo WhatsApp, quem sabe, tá? Como que não é institucional, aí vocês podem ter acesso, baixar e ter acesso, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Esse é o plano de curso, vocês podem baixar aí depois, tá? Quem tiver curiosidade, né, dá uma olhada, mas é o que tá lá, nós vamos tratar com vocês. E hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, deixa eu até compartilhar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial, tá? Sobre o ativo, a gente vai fazer uma revisão rápida depois com os lançamentos, e amanhã vocês vão fazer uma atividade aí em cima dessa aula de hoje, tá? Todo mundo aí tá fera nos lançamentos, fechamentos, já fizeram, pessoal, débito, crédito, fizeram fechamento de balanço, como que vocês estão aí? Estamos tentando, professor. Mas já né? Sim. Tá. Então, o que acontece, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão, a gente vai fazer mais parte de lançamento e fechamento de balanço, tá? Aí não vai entrar ainda a questão da DRE. Eu acredito que vocês também já aprenderam um pouquinho aí sobre a questão do fechamento da DRE, tá?
mas a gente vai, nessas primeiras aulas, mostrar para vocês, fazer uma alta revisão, para quem tem dúvida, quem não aprendeu, né, quem não acompanhou, acompanhar para não ter problemas aí na resolução das atividades, tá ok? Beleza? Bom, pessoal, lembrando que as nossas aulas, elas sempre vai começar às 9 até às 11, mas raramente a gente chega até às 11, tá? Sempre as nossas aulas vai ter até às 10h30, por aí, tá? Não mais do que isso, por causa do conteúdo não puxar muito, tá? Fica muito cansativo, muito maçante. Aí quando tem muita questão de perguntas, dúvidas, aí a gente prolonga até às 11 horas. Mas sempre o conteúdo eu trago aí basicamente até umas 10h30, tá ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Pessoal, então a gente começa a contabilidade geral 2, falando um pouquinho sobre o balanço patrimonial, resumidamente, tá? Que a gente sabe, acredito que vocês já aprenderam, que é uma demonstração aí contábil muito importante, como a DRE também, como as outras, né? Então eu acredito que vocês viram aí os tipos de empresas que se tem, né? Vocês vão ver a questão das tributações e tal. Mas o balanço, pessoal, ele é uma demonstração muito importante para qualquer tipo de empresa, tá? Até para o microempreendedor, se a gente for ver, né? Apesar que ele não é obrigatório fazer a contabilidade, mas eu já adianto, pessoal, eu abri algumas microempresas, empreendedor individual, e às vezes a pessoa acha que é só abrir empresa e pagar lá o INSS, pagar aquele imposto baratinho, né? 60, 61 real, 62 reais, e achar que tá tudo ok. Mas ele esqueceu que ele tem que emitir nota, tá? Por quê? Porque empresa você não abre para ficar parado, pagar um X de imposto ou um X de contribuição. É o que está acontecendo muito comigo, empreendedores individuais. Né? Eu abro e explico para o cara, você tem que emitir nota da sua prestação de serviço. E às vezes o cara esquece. Né? Já tem uns aí que já faz basicamente o quê? Eles já faz 1 ano e meio que eles abriram, até hoje não emitiram uma nota. Né? Na hora de se aposentar lá pode dar problema, não é que vai dar problema, pode dar problema, que eu estava vendo esses dias numa reportagem. Por quê? Porque uma empresa, basicamente uma empresa, ela tem que ter movimentação, tá? Eu paguei lá aqueles 60 e poucos, né, metade do INSS normal que eu pagaria, e não emiti nota, tá? Mas você abriu a empresa para quê? Então, a gente tem que ver, né, com os bons olhos essa questão. Abrir uma empresa tem que ter movimentação, tá? E, basicamente, posso ter balanço? Posso. Não é obrigatório, mas é bom ter uma orientação aí do contador, tá? Então, demonstração contábil, balanço patrimonial, por meio do qual nós podemos apurar a situação patrimonial, principalmente financeira da empresa, né? De um determinado momento aí dentro de umas certas regras que existem, tá? Então, nessa demonstração a gente sabe que vai ter o ativo, passivo, patrimônio líquido, né? Ou seja, aplicação de recursos, origem, tanto capital de terceiros como capital próprio, tá? Então, nós temos aqui, ó, demonstrativos do balanço, tá? Pessoal, alguém não conseguiu fechar um balanço? O professor passou lá os débitos e créditos, e na hora de fechar, alguém não chegou, não conseguir fechar? Teve dificuldade? Vocês podem falar, tá? E isso vocês vão fazer na atividade de amanhã. Pode falar, Fábio. Professor, como eu falei anteriormente, eu trabalhei com o professor Giovanni e não cheguei até o final do semestre, mas assim, essa parte inicial, eu acredito que ela seja até tranquila. Agora, eu acho que, pelo menos para mim, que eu fiquei um pouco com dúvida, foi quando entra a questão de lançar mercadoria, as despesas, entendeu? Sim. E o prejuízo. Isso, na verdade, apuração, né? Isso surgiu um pouco de dúvida, mas logo no início creio eu que vai ser tranquilo. Eu acho que vai ficar um pouco meio duvidoso mais para frente, quando a gente vai mexer com o estoque, aí prejuízo vai ter que ser lançado. Creio que a minha maior dúvida é isso, mas como o senhor falou, lá na frente a gente vai realmente ter a chance de retirar essas dúvidas aí. Vocês aprenderam a apurar o CMV ou não? Chegaram a aprender? Não, não cheguei nessa fase, não. Tá, então tá. Isso aí a gente vai fazer a apuração, né, do CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Posteriormente, nós vamos fazer a apuração lá da DRE também, se houve lucro ou prejuízo, vocês vão verificar toda essa questão. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar só com as contas patrimoniais, tá? Então, o que são as contas patrimoniais, pessoal? Quando se fala contas patrimoniais, são aquelas contas do balanço, tá? Que é bem direito
e obrigação, não se esqueça disso. Né? Aí nós temos as contas de resultado, que aí entra a questão da apuração do resultado, receita, despesas, que aí lá no final a gente tem um lucro ou prejuízo. Mas tenta entender. Por quê? Porque às vezes, né, eu ministro aula numa faculdade particular, pessoal, e dou aula para o 6º semestre, né? E esse dia eu perguntei quais são as contas, o que a gente pode classificar nas contas patrimoniais? São bens, direitos e obrigações. Eles não souberam, né? Tiveram dúvida. Pode esquecer? Pode, tá? Não é vergonha a pessoa dizer que não sabe, esqueceu, tá? Por isso que eu falo, são coisas pequenas que a gente tem que rever. E outra coisa, né? Tem um grupo que está no 8º que vão fazer, né, no 7º, 8º, vão fazer o ENAD. Né? Então, a gente estava recapitulando algumas coisas que a gente esquece, tá, pessoal? Isso aqui é comum, aconteceu comigo também, mas a gente entender, né, essa questão da classificação. O que são contas patrimoniais? São aquelas contas do balanço. Bens, direitos e obrigações, ativo, passivo, patrimônio líquido e contas de resultado. São as contas que a gente vai ter na apuração. Receita menos despesa pode ter um lucro ou prejuízo, tá? E aí vai por diante, tá ok? Bom, dentro dessa questão, pessoal, então nós temos aqui a parte do ativo, né? Passivo e patrimônio líquido. Então vocês podem ver que todo ativo, o total do ativo tem que ser igual ao total do passivo. Por quê? Porque nós temos uma origem, ó, origem, capital de terceiros e capital próprio, investido no ativo, valor de 10 mil, e aí a gente tem o fechamento. Vai falar algo, Fábio? Professor, eu creio que, não sei se todos eles cursaram, creio, né, para pegar essa matéria de geral 2, todo tem que ter passado pela geral 1. A contabilidade geral 1, por incrível que pareça, eu não cursei no ensino remoto do campus Unemat, eu cursei em outra Unemat de outra cidade. E tive uma infelicidade porque, pelo que eu já havia pesquisado de assunto dentro do Geral 1, não foi o que foi abordado, né, nessa disciplina que eu acabei completando a disciplina, né, terminei ela. Mas realmente muita coisa que eu estudei na Geral 1 não estava nos assuntos previstos que eu já havia pesquisado. Aí creio eu que talvez, se alguns alunos aqui cursou ali também, eu creio que alguns vão chegar com um pouco de deficiência, porque realmente foi uma surpresa para mim que alguns assuntos que nós deveríamos ter estudado não foi abordado lá na Geral 1 desse outro campus de outra cidade aí. Qual que foi a cidade? Eu creio que foi Tangará da Serra, porque eu fiz o Geral 1, acho que foi isso. Né, aí eu tive conversando com a coordenadora e ela nos orientou para a gente realmente não abrir mão de estar cursando no campus do NEMAT, de Sinop, né? Isso, por isso que eu falo, né, às vezes existe a sequência, então pode ser que um campo para outro muda, né, o que não foi tratado em geral 1 é tratado em geral 2, ou tem essa questão, por isso que é importante, né, se vocês puderem cursar na sequência da faculdade, porque daí a gente tem um plano de ensino sequencial, às vezes há uma disposição de você fazer em outro campus, mas aí não é a mesma sequência, aí é onde a gente sai prejudicado, né. Evelyn, quer falar alguma coisa? Sim, eu achei que ele estava falando de Sinop, porque com a Fernanda a gente teve aula a respeito de tudo. Quem aprendeu igual eu, assim, foi porque eu não participei frequentemente das aulas, mas a professora Fernanda foi maravilhosa na contabilidade geral. Sim, não, a Fernanda é excelente, foi minha professora também, até substituí ela o ano passado, e é espetacular, tá? Professora aí que tem muitos anos de trabalho, então, como ainda a gente é novato, né, tem apenas 1 ano e meio, 2 anos aí, estamos aprendendo muito com eles também, pode ser que alguma coisa a gente busque passar, né, a solução posteriormente para vocês, mas que depender da gente, a gente vai estar trabalhando essas questões mais, vamos dizer assim, que existe dúvida do aluno, né, igual a Evelyn falou, tem aluno que às vezes não se dedicou, né, porque não quis? Não, às vezes pelo trabalho, às vezes por questão de doença, preocupação, né? Teve muitos alunos que desistiram, depois voltaram e foi aquele problema todos. Mas pode ter certeza, pessoal, a gente vai recapitular. Por isso que eu falo, essa parte que a gente está trabalhando, provavelmente já foi trabalhado aí em algum momento lá em geral 1. Então a gente vai dar sequência
para chegar no momento certo, lá mais para frente, a próxima aula a gente já começa a trabalhar com DRE, apuração, e aí a gente vai para algo mais avançado, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem estar aí nos perguntando, beleza? Então, pessoal, tá aqui, ó, tá? Só para recordar, então, nós temos o ativo, aqui entra a questão do ativo circulante e não circulante, então, nesse balanço, lá no livro do Eudícibus, ele já trata inteiramente, só dividiu aqui o passivo, né, e o patrimônio líquido, mas aqui a gente sabe que tem o passivo circulante e não circulante, e o patrimônio líquido. Então, lembre-se disso, né, que tudo tem um valor total, igual do ativo, total do passivo. Isso aqui, pessoal, eu não nego para vocês, mas a gente teve muito dificuldade quando eu comecei contabilidade. E a gente tem, né, lançamento de débito e crédito, apuração, razonete, fechamento, né, apuração, principalmente a apuração do resultado do exercício, a gente tem dúvida, né, o que é uma conta credora, devedora, né, como que faz isso aqui, como que eu faço a distribuição? A gente vai estar aprendendo aqui também de um modo geral, tá? Bom, então a gente sabe que o ativo ele vai compreender de forma muito simplificada, né, como eu passei para vocês, os bens e direitos, não se esqueça disso, tá? Esses bens e direitos, né, da entidade, ele sempre é expresso em moeda, principalmente caixa e bancos, tá, pessoal? Que é o que a gente fala da disponibilidade financeira. Então, quando eu falo de disponibilidade financeira, quanto você tem de disponibilidade financeira na sua empresa? É o que eu quero saber de caixa e banco, tá? Aí entra a questão dos imóveis, veículos, equipamentos, né, que são alguns dos bens e direitos que uma empresa vai ter aí no decorrer das suas atividades, tá? Então, todos os elementos, componentes do ativo, acham-se discriminados por convenção no lado esquerdo, né, no lado esquerdo aí do balanço patrimonial, como vocês já viram, tá? Lembre-se, pessoal, todo saldo do ativo, ele é devedor, ele deve ser devedor, tá? Não sei se alguém teve dificuldade, mas eu tive dificuldade de aprender que o saldo lá no balanço do ativo, com exceção da depreciação, todos têm que ser devedor. Você nunca vai ter um caixa credor, um saldo credor, tá? Já no passivo é ao contrário, né? Todos os saldos do passivo, o saldo é credor, tá? Então isso aí é bom a gente saber, porque crédito, débito. Então tem ali a questão do saldo de origem e aplicação de recursos, tá? No passivo, pessoal, vai compreender basicamente aí as obrigações a pagar, né? Ou seja, o quanto, né? Qual que é a quantia que a empresa ela deve a terceiros. Aí entra a questão das contas a pagar, fornecedores, os salários, impostos, né? E são algumas obrigações mais comuns aí que a gente vê por uma empresa, tá? Então, todos os elementos componentes passíveis vão estar discriminados do outro lado, né? No lado direito do balanço. Alguém de vocês, pessoal, trabalha em escritório de contabilidade ou não? Alguém aqui já trabalha com escrita fiscal, contábil? Está fazendo estágio? Alguém está trabalhando em algum escritório de contabilidade ou não? Eu tô, só que eu não mexo muito com balanço. Você está na escrita fiscal, ou rural, na parte rural? Eu mexo mais na parte de registro, né? De registro você está no RH, então? Sim. Bacana, bacana. Pessoal, eu tenho um grupo eu não sei se tem alguém desempregado aqui, mas eu criei um grupo justamente porque às vezes a gente recebe muita vaga de emprego, estágio, emprego, né, dessa parte. E se alguém quiser, depois eu vou postar o link lá no grupo de vocês, para vocês entrar, porque sempre a gente recebe vagas de emprego, tanto escrita fiscal, analista, contábil, RH, secretária. E aí eu aproveito e passo outras vagas, porque daí se você tiver algum familiar, algum parente aí desempregado, indica ele, vai lá, manda um currículo, tá? E aí é bom que vocês fiquem atentos. Depois eu vou mandar o link aí, tá ok? O Fábio está trabalhando, né, Fábio? Professor, na verdade, eu moro aqui, sou natural do estado do Pará, e eu moro aqui também numa cidade próxima aqui, essa hidrelétrica de Belo Monte. E eu tô esse mês, acho que penso eu que no final desse mês ou no próximo, eu estarei indo para Sinop. Na verdade, eu moro aqui no Pará e estou cursando faculdade em Sinop. Mas só que a minha experiência mais é na área de segurança empresarial, já trabalhei em várias coisas de segurança, já fui coordenador de coisas de segurança, mas a área de contabilidade me atrai bastante, né? Quando você divulgou o link,
sobre a vaga de emprego, realmente vai servir muito para mim. Como eu estou saindo de cidade, vai ser bacana. Sim, não, sempre eu recebo, tá? Eu recebo tanto da Unemate, às vezes eu recebo das outras empresas e da faculdade particular, tá, pessoal? Que aí a gente recebe as vagas, a gente distribui para os alunos, basicamente para o pessoal trabalhar, tá? Então, caso vocês tenham interesse, depois eu posto, vou mandar lá, terminando nossa aula, eu já mando o link, vocês podem entrar lá. Não é toda semana ou todo dia, tá? Mas às vezes por semana, cada 15 dias, a gente posta 2, 3 ofertas de trabalho lá, tá? E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque eu conversando com um colega meu, lá na faculdade particular, ele tem um escritório. E aí ele falou que está muito difícil arrumar pessoas para trabalhar nessa área, principalmente fiscal. E agora ele vai aumentar o escritório dele. Então ele não está conseguindo pessoas, vamos dizer assim, dentro da qualificação contábil, tá? Por isso que eu falo, tenta entender, pessoal, compreender, isso é muito bom. E às vezes ele fala, o pessoal às vezes acaba não dando muita essa credibilidade na parte contábil, mas é uma profissão excelente, pessoal, só para vocês terem ideia, né? Além de contador, eu trabalho com a parte da engenharia civil, mas eu tenho mais trabalho como contador do que engenheiro civil, né? Tem projeto? Tem, mas em vez de quando um aparece o outro, mas como eu estou trabalhando aí com essa questão da docência, eu deixei um pouco o projeto de lado, mas a contabilidade é fabulosa, tá ok? Viviane? Bom dia, professor. Bom dia. Eu moro em Sorriso. Por acaso o senhor não sabe de algum grupo aqui de Sorriso? Então, eu particularmente assim, ó, eu recebo vaga de toda a região, tá? Mas o que está tendo mais vaga é de Sinop, mas eu posso verificar. Até o semestre passado eu tive aluno de Tangará, de Cáceres, tive aluno de Lucas, e às vezes eles perguntavam, professor, não tem vaga para cá? Então, do jeito que eu recebo, eu posto lá, tá? Mas a gente pode ver, sim, alguma coisa sobre essas vagas aí da região, tá? Mas o que eu mais recebo é de Sinop. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, então, dentro desses conceitos, né, que a gente fala, basicamente o passivo a gente tem que entender, é uma obrigação. Então, a gente vai aprender nessa parte aí da DRE, que existe um exemplo, salários e salários a pagar. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença de somente salários e salários a pagar? Vou recordar aí, né? Vamos ver se alguém sabe. Qual que é a diferença de uma conta que eu tenho salários e outra salários a pagar? Pode falar, Fábio. Professor, no caso, salários a pagar seria um salário posterior, uma dívida que você terá que pagar futuramente, e a salários eu creio que seria na parte do ativo? Não, é assim, ó, é quase lá, Fábio. O que acontece? Qual que é a diferença? Sempre eu passo para os alunos assim. Salários, somente salários, pessoal, ele é considerado uma despesa, ele não foi provisionado. Você contrata um funcionário, você sabe que você vai ter que pagar salário. Então, você cria lá uma conta salários. Só salários é uma conta de resultado, é uma despesa. Quando eu falo salários a pagar, é quando eu estou provisionando, eu já estipulo uma data para pagar. Aí se torna uma obrigação, tá? Então, toda vez que vier INSS só, é uma despesa, INSS a pagar é uma obrigação. Vai lá para o passivo. Tá? Então, você nunca vai ver no passivo só INSS, ou INSS a recolher, ou a pagar, que é o mais comum, tá? Igual ao FGTS sozinho, despesa, FGTS a pagar, aí já é uma obrigação, vai lá no passivo. Tem essa diferença, tá ok? Tranquilo? Bom, dentro dessas questões, pessoal, todos os elementos, então, como eu falei, vai do lado do balanço aí do lado direito, tá? Então, a gente define também o patrimônio líquido, né, como a diferença entre o valor do ativo e passivo. Então, eu pego o total do ativo menos o passivo. Lembrando, pessoal, nós temos aí o total do passivo, lá no balanço, né? Quando eu quero saber qual que é o valor do patrimônio líquido, eu pego o ativo, total do ativo, menos o passivo circulante, menos o passivo não circulante, tá? E aí eu tenho esses valores, essa diferença. Eu fico sabendo dessa diferença, tá? Professor, eu não sei o valor do meu patrimônio líquido. Como que eu faço? Se tiver o ativo e o passivo, você consegue já ter aí a noção do valor do patrimônio líquido. Tá aqui, ó. Se a entidade ela tem um ativo de 10 mil e um passivo de 5.300, então, basicamente, eu tenho um patrimônio líquido de 4.700. Por quê? Porque eu somando esses dois, vai dar o 10 mil lá do ativo
e aí fecha o balanço, tá? Nem sempre eu preciso saber do meu patrimônio líquido. Se eu saber do ativo e passivo, eu já tenho a composição aí do patrimônio em geral, tá? Quando eu falo patrimônio, pessoal, às vezes muitas pessoas se enganam, né? Qual que é o seu patrimônio? A gente se entra aí com uma questão do patrimônio líquido, mas quando se fala assim, alguém perguntar para você, professor, um exemplo, né? Alguém perguntar para mim ou perguntar para vocês, professor, qual que é o seu patrimônio? Eu tenho que envolver os meus bens, os meus direitos e as minhas obrigações, tá? Por quê? Porque às vezes a gente só coloca os bens, tá? Mas e os direitos? E as obrigações? Então, engloba o total do patrimônio, tá? Então, o que eu tenho é os bens, mais os direitos e as obrigações. E aí a gente fecha o nosso patrimônio, tá ok? Às vezes a gente se engana, né? Qual que é seu patrimônio? A gente só fala os bens. Eu tenho um terreno, tenho uma moto, uma bicicleta. Não, tem os seus direitos também e as obrigações que você tem que pagar, tá? Temos a questão aí das fontes do patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido de uma entidade, ele pode ser proveniente de algumas fontes, que a gente colocou aqui. Investimento dos sócios, que é efetuado pelos proprietários, isso é muito comum, né, na troca de ações, tanto por cotas ou outras participações, e os lucros. São aqueles lucros, né, acumulados na entidade, não distribuídos aos sócios, né, como uma fonte adicional ali que a gente fala da questão de financiamento. Pessoal, é que vocês ainda não chegaram lá, mas vocês vão chegar numa disciplina de demonstração das estruturas contábeis e análise das demonstrações contábeis, que aí você vai entender por que a gente tem que observar, ver de uma maneira entendida, né, essa divisão capital de terceiro e capital próprio. Por quê? Porque a gente utiliza muito em análise, tá? Então, consiga entender isso, capital próprio e capital de terceiros, que lá na frente vocês vão fazer análise numa boa, tá? Temos a equação fundamental do patrimônio, então a gente coloca aí sobre a representação quantitativa também de uma entidade, tá? Sobre a questão da definição do patrimônio, que é o conjunto de bens e direitos e obrigações, que eu passei para vocês, e aí a gente tem a questão da razão, né, que o balanço costuma ser denominado balanço patrimonial, que a gente pode dizer, né, que na maioria das entidades, o ativo, os bens e direitos, tem aí o passivos e as obrigações com o patrimônio líquido, englobando, né, aplicação de recursos e origem de recursos. Então tá aqui, ó, equação fundamental, ativo lado esquerdo, passivo mais patrimônio líquido, lado direito. Então, se alguém aí tinha esquecido, basicamente, vai lembrar agora. Então, se o passivo suplementar, né, ou suplantar o ativo, teremos o chamado patrimônio líquido negativo. O que isso quer dizer? Quando o ativo for menor que o passivo, tá? Então, isso a gente pode dizer assim, tá? Que nós temos a questão da classificação como passivo a descoberto. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, quando o passivo ele for maior que o passivo for maior que o ativo, nós temos o passivo a descoberto, tá? E aí nós temos essa diferença. Não sei se você já ouviu falar, a prof. Fernanda passou, mas tem essa classificação. Nós temos também a questão da parte superavitária, né? Quando eu tenho o ativo maior do que o passivo, tá? E isso a gente se fala muito em contabilidade, vocês também vão estudar, não sei se vocês estão estudando, mas vocês vão estudar lá em contabilidade pública, tá, pessoal? A questão de deficitária e superavitária. O que é? Nada mais é do que essa questão, né? Ativo maior do que o passivo maior do que o ativo, e aí tem a questão da parte pública, tá? Superavitária e deficitária, a gente fala muito nessa parte pública, tá? Então, pessoal, normalmente o ativo e passivo, ele vai apresentar valores diferentes, então a balança vai pender para um lado. O que vai fazer o balanço fechar? Patrimônio líquido, tá? Então, a gente passa aí a considerar um certo número de operações de uma empresa, preparando o balanço patrimonial após cada operação. Então, a gente vai observar uma contínua igualdade entre os dois lados do balanço. Quando eu entrei em contabilidade, eu achei que era quando a gente está aprendendo, isso é normal, do aluno, ele achar que ele fazendo os lançamentos, o valor que dá lá, tá bom. Mas não, pessoal, existe uma técnica, existe um método, um meio que a gente vai fazer, tá? Temos a configuração do estado patrimonial. Então, essa parte aqui, pessoal, nada mais é do que o que eu vou fazer, né? O que a gente inicia, né, as nossas atividades com aquelas descrições. Primeiro de tudo, quando eu vou abrir uma empresa, tá? Nós temos a subscrição do capital social. O que é o capital social, pessoal? Alguém aí lembra? O que é o capital social?
O capital social é uma quantia financeira, ou ele pode entrar com um estabelecimento comercial para iniciar propriamente a empresa em si, né? Você vai montar uma empresa, você precisa do recurso financeiro, ou você pode também entrar com um ponto comercial, prédio, alguma coisa assim, que você vai constituir uma empresa, né? Você vai precisar de dinheiro, você vai precisar de um prédio, um lugar. Então, eles vão entrar com esse patrimônio, né? Com esse capital, que é o capital inicial, para constituir a empresa. Isso, exatamente, tá, pessoal? O recurso que você inicia a empresa. Então, vocês vão abrir uma empresa aí para vocês. Primeiro de tudo, né? Vamos supor que vocês não fossem contadores. Primeiro de tudo, o contador ia perguntar qual que é o capital social que você quer iniciar suas atividades. Aquele recurso, aquele valor que você vai iniciar as atividades. Então, o capital social credita e debita a caixa ou banco, ou, igual o Fábio falou, terreno, móveis, utensílios, entre outros, tá? Isso entra como a questão da subscrição. E aqui passa, né? Eu até coloquei no slide para facilitar, compreender bem melhor aí o que a gente está fazendo. Então, diversas pessoas resolvem fundar uma sociedade anônima, denominada Alfa, né? Fazendo uma análise do que pretende fazer, conclui que precisa investir 4 mil para começar esse empreendimento. Então, é definido como capital inicial do empreendimento, tá? Com isso, subscrevem, assinam ali o compromisso de entregar o dinheiro e integralizam, ou seja, entregam efetivamente o dinheiro, deliberando o capital que será constituído de 40 ações de R$100 cada um. A entidade inicia suas atividades em 15 de janeiro X, dedicando-se ao ramo da prestação de serviço. De quê? De reparo de consertos, né, de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Então, nós temos aqui, ó, subscrição do capital social. Então, aqui a gente colocou uma figura, tá, para vocês compreenderem um pouco melhor. Basicamente, aonde que vai o capital social? Vai lá no patrimônio líquido, tá? Nós temos aqui o lançamento, acho que vai facilitar para vocês entenderem um pouco melhor. Por que eu coloquei esse exercício? Recapitular, tá? Então, quem teve dificuldade, não aprendeu, tinha esquecido, a gente vai passar etapa por etapa, tá? Então, nesse slide está toda a composição. Vocês vão ver que vai ter vários movimentos, tá? Débito e crédito. Então, nós temos aqui, após a subscrição e integralização desse dinheiro, tá? O balanço toma uma forma apresentada. É o que vocês vão fazer, pessoal, na atividade de amanhã. Então, vocês vão ir montando, eu vou passando um lançamento, né? Eu vou passar lançamento e vocês vão montando esse balanço aqui, tá? E vocês vão ficar sempre atualizando o mesmo, tá? Então, deixa lá, deixa para amanhã, mas a gente vai passar um exemplo, né? Conforme o que vocês vão desenvolver amanhã, tá ok? Então, tá aqui, ó, subscrição e integralização. O que eu fiz? Vou lá no balanço e já lanço, tá? Debitou, creditou, capital subscrito, capital dentro do patrimônio líquido, tá? A entidade recebe um ativo no caixa de 4 mil, em contrapartida forma um patrimônio líquido inicial. Então, o balanço apresenta o seguinte aspecto, tá? Da data da integralização. Aqui, ó, a entidade ela recebeu, tá? E aí nós temos do lado esquerdo ativo caixa 4 mil e do lado direito passivo lá no patrimônio líquido capital de 4 mil, tá? Segundo, né? Qual que é o segundo lançamento que eu vou fazer, tá? Pessoal, caso alguém não esteja entendendo, tá? Vocês podem falar aí. Eu subentendo que vocês já têm noção sobre isso, débito e crédito. É claro que posteriormente vocês vão fazer um exercício sobre débito e crédito aí para recordar, tá? Mas caso alguém aí não esteja entendendo, esteja com dificuldade, pode nos falar aí que a gente explica novamente. Então, a segunda operação dessa empresa, pessoal, aquisição do edifício. Então, primeiramente, eu criei a conta capital social, 4 mil, né? Agora, vou adquirir um edifício, tá? Então, a empresa resolveu adquirir, em 10 de fevereiro de X, mediante pagamento à vista, um edifício de 2 pavimentos para abrigar suas instalações, pela importância de 1.200. Então, com essa transação, a empresa, ela adquire um novo ativo, imóveis, tá? Por quê? Porque é um edifício, mas vê seu dinheiro caixa diminuindo, né? Ou diminuído do mesmo valor. É aquilo que eu falei, cada débito há um crédito, é o método das partidas dobradas. Lembra lá do Frei Luca Pacioli? Método das partidas dobradas? Então, lembre-se, pessoal, contabilidade é isso. Todo débito, pelo menos, tem que ter um crédito. Ah, posso ter um crédito e vários débitos? Pode. Ou posso ter um débito e vários créditos. Não importa. Mas, no mínimo, todo crédito tem que ter um débito ou vice-versa. Então, nós temos aqui a questão, ó,
do imóvel. Então, realizada a transação, adquirir, vai lá para o balanço. Eu tenho que atualizar ele, pessoal. Tá? Tinha 4.000, diminuí 1.200, ficou total do ativo 4.000, não alterou nada do patrimônio líquido, lá do lado passivo, tá? Então, eu tirei dinheiro do caixa. Por quê? Porque paguei à vista, né? Se a gente voltar aqui, ó, pagamento à vista. E se fosse a prazo, pessoal, o que aconteceria? Se eu comprasse esse edifício a prazo? O que vocês acham? Como que ficaria o lançamento? Alguém tem ideia? Ficaria no lado passivo. Oi? Não entendi. Ficaria no lado passivo. No caso, ele compraria a prazo, né? Poderia ser um empréstimo. Então, Isso, empréstimos ou financiamento a pagar. isso, né? Ficaria no lado passivo, dependendo do valor, até em 12 meses, acho que é passivo circulante, né? Isso, exatamente. Passivo não circulante. Isso, exatamente. Tá? Então, pessoal, aqui a gente vê como foi pago à vista. Basicamente, teve aí essa questão da transação. Então, não se esqueça de vocês verificarem sempre à vista e a prazo. Então, está aqui o lançamento, ó. Tá? Aqui não apareceu o débito e crédito, mas a gente já está de uma forma um pouco mais resumida. Subentende que vocês já sabem, né, o débito e o crédito. Mas aqui a gente já dá para perceber, beleza? Terceira operação, pessoal, compra de materiais. Então, para iniciar a atividade, a gente vai ter que ter materiais, né? Então, a empresa ela vai necessitar aí de uma compra de material que vão ser estocada, né? Posteriormente, para utilização nessa prestação de serviço. Então, o diretor da empresa, o senhor Brito, ele conhece o senhor Almeida, comerciante, está liquidando seus estoques de material eletrônico. Então, lá no dia 13 de fevereiro, são arrematados todos os materiais da empresa, importância de 2.000. Então, o senhor Almeida, ele confessa que poderia vender facilmente seu saldo, né, de materiais por 2.800 em leilão, mas aceita o preço oferecido aí pela Alfa SA. Por quê? Por se tratar da venda rápida, né, assinando aí as partes e os respectivos contratos, tá, dentro aí do contrato. Existe aí um princípio contábil, né, segundo o qual as aquisições de bens devem ser registradas pelo custo real de compra, tá? Então, nunca se esqueça disso, tá, pessoal? Então, em princípio contábil, a gente fala que as aquisições de bens, elas devem ser registradas pelo custo real da compra, não se importando, né, se nesse período há considerável diferença entre o custo e o valor desse bem dentro do mercado, tá? Então, essa diferença será reconhecida como lucro apenas mais tarde na venda, como a gente vai ver posteriormente, tá? Isso porque, pessoal, por que a gente coloca essa parte, tá? Eu coloquei a parte teórica justamente por causa disso, né? Nem todo mundo vai estar assistindo a nossa aula, mas depois pode dar uma lida nos slides, está bem explicado. Isso porque desde o início da contabilidade, o raciocínio tem o seguinte, né? Tem sido o seguinte, vamos registrar os estoques, por quanto eles custaram, né? Para que quando forem vendidos, possa medir ali a questão do lucro, tá? Pela diferença entre o dinheiro da venda e o dinheiro usado na compra. Por isso que a gente faz aí a questão da apuração. Ou no caso de materiais a serem consumidos na prestação de serviço, deixemos, né, pelo custo. Para quê? Para quando prestarmos o serviço e consumirmos esse material, tenhamos um lucro medido pela diferença entre o dinheiro da venda e o empregado para comprar o material usado, tá? Para quê? Para pagar as demais despesas da empresa, tá? Então, o material adquirido vai configurar aí no balanço patrimonial pelo preço de custo no valor de 2.000. Então, nenhum pagamento em dinheiro é feito ao senhor Almeida nessa data, tá? Já que ele concordou com um certo prazo para essa liquidação. Então, a gente subentende que é a prazo, tá? Então, nenhum pagamento foi feito. Então, subentende. Por quê, pessoal? Porque vai ter exercícios que, às vezes, pode ser no nosso aqui que a gente vai passar, ou nos demais, né, dos outros professores, que ele não vai falar se é à vista. Então, ele vai falar se a prazo ou não foi pago em dinheiro. Então, a gente subentende que vai ser a prazo, tá? Então, por essa transação, a empresa adquire um novo ativo, vai classificar lá em materiais e assume um passivo, uma obrigação para pagar. Lembrando, pessoal, no balanço patrimonial, vocês não vão colocar duplicadas a pagar. Posso colocar? Pode, mas os professores tratam muito sobre essa questão. Quando você compra produtos para revender, materiais para revenda, eu coloco na conta de fornecedores, como uma obrigação, tá?
Se eu colocar duplicados a pagar, está errado? Não, mas pela convenção, pela contabilidade, que a gente já aprende, tudo que você compra para revender, você coloca como crédito, tá? Como compra a prazo, lá no crédito fornecedores, ok? Deixa duplicados a pagar para outros casos aí. Mas a conta é fornecedores. Como que fica o balanço? Tá aqui, ó. Então, nós tínhamos caixa, imóveis, estoque de mercadoria, ó. Tá aqui, pessoal. Então, ele comprou o mercadorias. Então, eu coloco no estoque. Aumentou 2.000 e aumentou 2.000 por quê? Porque eu fiquei devendo os fornecedores, ou o fornecedor, tá? Tá aqui, ó, fechou, 6.000, 6.000. Então, quando eu faço o lançamento correto débito e crédito, eu tenho esse fechamento, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Pode perguntar aí se alguém tiver alguma dúvida, tá? Mas, basicamente, os lançamentos vão ser esse aqui. Vamos para a próxima operação? Quarta operação. Agora a empresa resolve comprar um veículo, tá? Então, a Alfa SA, ela necessita de um utilitário. Tá? Para quê? Para efetuar aí a entrega aos clientes, né? Levar esses aparelhos, né? Buscar. Então, ele adquire lá em 20 de fevereiro, X, da Beta Automóveis, um veículo à vista por R$200. Efetuada essa nova transação, a empresa vai adquirir um novo ativo, veículos, e o seu dinheiro vai sair do caixa, diminuindo o mesmo valor. Então, lembre-se, tá? Debito veículos e credito caixa. Então, o meu caixa vai diminuir, tá? Tá aqui, ó, como o balanço da empresa vai estar configurado. Então, debito veículos, vai lá para o ativo, né? Se torna um bem da empresa, e credito caixa, ó, tá? Não tinha 2.800, então tirei R$200 daqui e debitei aqui. Alterou valores? Não, tá? Por quê? Porque foi à vista, tá? Então, só alterou o lado do ativo as contas e não o resultado total, tá bom? E aqui, no passivo patrimônio líquido, continua o mesmo, tá? Quinta operação, pessoal, vende de parte do edifício. Então, os diretores, verificando que o edifício adquirido excedeu aí as necessidades previstas, resolveu vender o pavimento superior, tá? Por R$800, lá em 23 de fevereiro X. Supondo que o custo pago pelo imóvel total fosse 1.200, fosse dividido em partes iguais, seriam 600, né? Metade. Então, como o custo de cada um dos pavimentos adquiridos ter-se agora o seguinte, ativo cresceu 800, que é representado aí pela nota promissória a receber, mas o ativo também foi reduzido em 600, devido ao quê? A baixa da parte do imóvel, né? Então, se eu vendi metade, eu tenho que diminuir, tá? Então, com isso, pessoal, há um incremento líquido de R$200 do ativo, tá? Como nada se altera no passivo, isso provoca, então, um aumento de R$200 no patrimônio líquido, em função do quê? Do lucro na venda do imóvel, tá? Eu acredito que vocês conseguiram compreender aí, né? No caso aí, vai ter, com isso, há um incremento de R$200 lá no ativo, que a gente vai demonstrar para vocês. Como nada alterou aí no passivo, né? Não se teve um recurso de terceiro, alguma coisa assim, que eu utilizei, mas entrou esses R$200 de diferença do débito e crédito, eu jogo lá no patrimônio líquido, tá? Como lucro na venda, tá? Então, nenhum dinheiro foi recebido do senhor A. Souza nessa data. Porém, a empresa adquire um novo ativo, um direito de receber, tá? Representado por uma nota promissória emitida pelo comprador. O que isso quer dizer? Eu vendi para alguém, não me pagaram à vista, então vai me pagar a prazo. Então, eu tenho um direito a receber o chamado cliente, tá ok? Entendido aqui, pessoal, ó, tá? Então, nós temos aí a questão, títulos a receber, tá? Vocês podem observar aqui, pessoal, ó, deixa eu só voltar aqui, imóveis, estava 1.200, então, basicamente, teve uma alteração, vendi metade, então fica 600, títulos a receber 800, e essa diferença de R$200 vai lá pro lucro, tá? Posteriormente, a gente vai trabalhar com essa questão aí do CMV, como que eu faço a apuração do custo da mercadoria vendida. Posteriormente, a gente vai ter uma aula passando isso para vocês, beleza? Tranquilo? Não é difícil, ó. E aí o balanço vai criando a sua forma conforme os lançamentos, tá? Sexta operação, pagamento de uma obrigação. Então, 5/3 de X, o Alfa SA paga o senhor Almeida, 1.300, correspondente à parte da dívida assumida com o mesmo em 13 de fevereiro X, tá? Quando da aquisição lá daqueles materiais eletrônicos. Essa operação, ela vai diminuir o passivo, o fornecedor,
e também as disponibilidade de dinheiro, que vai estar lá no caixa, que a gente fala sobre a questão das disponibilidade financeira. Tá aqui, ó. Tá? Então, caixa 1.300, quantos que eu tinha aqui? 2.600, né? Então, se eu paguei basicamente 1.300, só fica a metade. E aí os fornecedores, aqui ó, fornecedor antes era 2.000, paguei 1.300, dei baixa de fornecedores, tá? Atualizado o balanço, está aqui, ó, ativo 4.900, passivo mais patrimônio 4.900, tá? Qual que é a ideia, pessoal, desse exercício? A gente compreender a noção, né, basicamente dos lançamentos, débito e crédito. Eu sei que às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender isso, né? Qual conta que eu vou utilizar, né? Vou debitar, vou creditar, vai ser à vista, vai ser a prazo, qual conta que eu vou criar e colocar no balanço? Isso a gente já tem que ter noção, tá? Então, a nova ocorrência, né, de um balanço, de um novo balanço, chamado balanço sucessivo, que a gente pode dizer do fechamento do exercício a gente atualiza, fica desse mesmo modo. Então, por enquanto, a gente só vai trabalhar com contas patrimoniais, ok? Sétima operação. Então, vamos lá, né? Recebimento de direito. Então, 10 de março, X, são recebidos R$400 do senhor A. Souza, como pagamento parcial de sua dívida, tá? Então, lembra lá que ele vendeu, né, metade do prédio? Então, esse fato vai contribuir para aumentar o dinheiro no caixa, porque está recebendo, né? Então, o ativo vai aumentar e diminuir os títulos a receber. Tá aqui, ó, títulos a receber. Então, era 600, pagou 200, né? Vamos voltar aqui. Desculpa, pessoal. São recebidos R$400, tá? Então, o que vai fazer? Esses R$400 vai lá pro caixa, né? Então, basicamente, eu tenho, era 1.300 mais 400, eu tenho 1.700. E aí, o títulos a receber, eu diminuo, ó, porque era 800, ok? Então, a gente só tá voltando aqui para vocês compreenderem a forma do lançamento, tá? Pessoal, como vimos anteriormente, o patrimônio líquido, né, que eu falei para vocês do PL, é a diferença algébrica entre o ativo e o passivo. Então, não tem sentido falarmos em ativo ou passivo negativos, tá? Então, nessa condição, os elementos patrimoniais, eles podem assumir somente os seguintes valores. O ativo maior ou igual a zero, tá? Então, vocês nunca vão ver um ativo menor que zero, jamais, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Pode ter algum exercício, alguma pegadinha, né? Vocês ainda estão iniciando o curso, mas quando vocês forem fazer lá a provinha do CRC, né, que vai ter para vocês tirar lá o CRC de vocês, tá? Vai ter a prova final o chamado CFC, na verdade, tá? Que é o CRC, tá? O CRC é o Conselho Regional, Mato Grosso. CFC é o Conselho Federal de Contabilidade. Cai essas continhas ou cai essas condições básicas, tá? Então, pode acontecer de ter um balanço ou ter algum lançamento. Lembre-se que o ativo, ele pode ser igual a zero, mas nunca menor que zero, igual ou maior. Passivo, ele sempre vai ser o quê? Maior ou igual a zero também, tá? Patrimônio líquido, aí já é exceção, ele pode ser tanto menor que zero ou maior que zero. Em quais situações? Alguém tem noção? Em qual caso eu posso considerar um patrimônio líquido maior que zero ou menor que zero? Maior que zero é quando deu lucro, a empresa deu lucro, o patrimônio líquido aumentou. Menor que zero, a empresa deu prejuízo. Isso, né? Exatamente, Fábio, exatamente, tá? Então pode acontecer, tá, pessoal? Por isso que a gente tem essas condições. Então, o patrimônio líquido, ele pode ser negativo, tá? Porque quando deu negativo, deu prejuízo. Quando deu positivo, basicamente a gente tem aí um lucro, tá? Com base na equação do balanço, A menos P, que é igual ao PL, pode ser então a gente concluir um dado momento ali, o patrimônio ele vai assumir invariavelmente uma das 5 seguintes estados, tá? Quando ativo maior que passivos, teremos o PL maior que zero. Então tá aqui, ó, ativo é igual ao PL, o passivo mais PL, então o ativo e o PL revela a existência de riqueza própria, tá? Então só para vocês terem ideia, quando o meu patrimônio líquido ele é maior que zero, revela que eu tenho uma riqueza própria, eu tenho algo ali meu, né, recurso próprio. Já no 2, quando o ativo for maior que o P e o P igual a zero, nós teremos o patrimônio líquido também maior que zero. O que isso revela, pessoal?
revela que a empresa não tem dívidas, não tem obrigações. Isso pode acontecer? Pode sim, mas hoje em dia compensa trabalhar com dinheiro de terceiros, né? Dependendo da situação, compensa, pessoal. Dependendo da taxa de juros, que a gente está vendo aí que, né, a taxa Selic ainda não está aquela coisa, está aumentando, né? Aos poucos está aumentando, mas ainda dá para trabalhar com empréstimos, né? Dependendo do que você vai trabalhar, dá para você pegar empréstimo. Então, isso revela uma inexistência de dívidas, tá? Lá do passivo. Então, logo, todo ativo é dos sócios e não há reclamos de terceiros sobre ele. Então, eu não tenho uma obrigação com terceiros, tá? Terceiro, quando ativo é igual passivo, então temos o patrimônio líquido igual a zero, tá? Tá aqui, ó. Revela inexistência de riqueza própria, como, por exemplo, acontece com o indivíduo, né? Que possui bens à sua disposição, mas tem dívida junto a terceiro de igual valor. Ou seja, não tem nenhuma sobra, né? Eu não tenho nenhum valor sobrando. É isso que acontece. Ativo igual passivo, patrimônio líquido que eu tenho é igual a zero, tá? O que isso representa, pessoal? Se eu pegar lá meus bens mais meus direitos e somar menos as obrigações, fica igual a zero, tá? Quarto, pessoal, quando o passivo é maior que o ativo, então teremos o patrimônio líquido que menor que zero. O patrimônio líquido vai ser menor que zero, tá? Então tá aqui, ó, ativo mais patrimônio líquido é igual a P. Por quê? Porque basicamente a gente vê que o ativo é maior do que o passivo é maior do que o ativo. Então tá aqui, ó, ativo, patrimônio líquido. Então revela má situação, existência de passivo a descoberto, chamado passivo a descoberto, tá, pessoal? Isso é muito comum. Quando se falar em ativo maior do que o passivo, eu tenho o chamado passivo a descoberto, ou seja, patrimônio líquido é negativo, tá? Então isso vocês vão ver muito bem detalhado na disciplina Análise das Demonstrações Contábeis. Eu não sei se é no 6º ou no 7º semestre, mas vocês vão estudar isso, tá? Sobre essa questão. Eu sempre passo para o pessoal de economia que agora estão tendo análise das demonstrações contábeis. Para que serve a análise? Quando a empresa ela vai pegar um empréstimo lá no banco, pessoal, primeira coisa que o banco vai pedir, vai exigir, balanço e DRE, tá? Por quê? Porque através disso ela vai fazer uma análise e vai verificar o comportamento da empresa, se ela tem capacidade de pagamento ou não, tá? Então é por isso que o banco ele disponibiliza ou ele trava o seu empréstimo, dependendo das suas demonstrações contábeis, ele não vai te dar um empréstimo porque ele sabe que você está endividado. Como que a gente sabe disso? Balanço e DRE. Aí vocês vão aprender análise vertical, horizontal, de liquidez, estrutura, né? E rentabilidade também vocês vão aprender, tá? Quinto, pessoal, quando o passivo é maior que o ativo e o ativo é igual a zeros, então teremos o patrimônio líquido menor que zero. O que revela isso, né? Revela a inexistência de ativo, a empresa não tem um ativo, né? Ou seja, inexistência de bens e direitos, apenas dívidas e obrigações. Pode acontecer isso? Pode, pessoal, tá? Pode. Em que caso? O cara abrir uma empresa, pegar um empréstimo, estourar o dinheiro e não investir nada na empresa. E aí? Ele não vai ter nada, né? Ele não vai ter nada de ativo, ele gastou o dinheiro. E isso é muito comum acontecer aí, principalmente quem não tem, às vezes, muita noção empresarial, tá? Isso é importante a gente verificar, ok? Pessoal, os dois últimos estados patrimoniais, quarto e quinto, raramente ocorre, como eu falei para vocês. Pode acontecer? Pode. Se a contabilidade colocou ali, é porque já ocorreu, tá? Na realidade, principalmente o último, quando a empresa praticamente já não tem condição de subsistência, tá? É aquilo que eu falo para vocês, vocês pegar um empréstimo, não investir na empresa, gastar tudo, o que você fez de investimento? Nada, né? E basicamente é esse último caso que ocorre, tá? Patrimônio líquido negativo, pessoal, o passivo descoberto pode também aparecer no lado direito do balanço, mas com valor negativo. É aquilo que a gente já falou, tá? Quando se tem lucro ou quando se tem prejuízo, né? Quando se tem lucro é positivo, quando se tem prejuízo é negativo. E sempre entre parênteses, tá, pessoal? Não precisa colocar o sinal ali de negativo, tá? Isso eu aprendi muito quando eu fui para o escritório, fui para uma empresa, eu vi os balanços, aí eu compreendia entre parênteses, né? A gente aprende às vezes muito, ou costume colocar um negativo para saber. Não coloca entre parênteses que a gente sabe que é basicamente aí negativo, tá? Bom, podemos considerar 4 conceitos, pessoal, de capital na contabilidade, tá? Então a gente fala sobre as conceituações e as várias configurações do capital. Nós temos capital nominal. Eu não sei se vocês já viram, mas o capital nominal nada mais é do que investimento que é feito inicial,
tá? Lá pelos gestores, os proprietários da empresa, que é registrado pela contabilidade, numa conta denominada capital, tá? Como a gente já falou. Então, esse capital nominal, pessoal, vai corresponder ao patrimônio líquido inicial. Então, pode acontecer de vocês verem capital social, capital nominal. A gente pode classificar a mesma coisa aí, tá? O capital nominal só será alterado quando os proprietários realizarem investimentos adicionais, aumentos de capital ou desinvestimentos, diminuição ali de capital. A gente sabe que todas as empresas têm um aumento, às vezes, de capital social ou capital nominal e tem essa diminuição, tá? É claro que quando você inicia, você já investe tudo ele lá no ativo, mas acontece de você investir no capital social, capital nominal, basicamente, para posteriormente estar aí investindo, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Professor, Oi. o senhor falou sobre capital nominal, é a mesma coisa. Fazer a subscrição de uma empresa. Tá, patrimônio líquido inicial. Esse patrimônio líquido inicial, ele vai considerar só aquilo que os sócios irão entrar na empresa? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou constituir uma empresa e nós temos aí 100 mil reais para montar uma empresa. E se eu não tiver os 100 mil? Esses 100 mil, como o senhor falou aí anteriormente, esses sócios, eles pegam um empréstimo no banco para constituir essa empresa. Mesmo eles captando esse recurso através de um credor banco, esse investimento, ele vai ser considerado como patrimônio líquido inicial? Acontece muito, Fábio, boa pergunta, acontece muito, né, para você pegar um empréstimo no banco, tá, pessoa jurídica, você tem que ter a empresa em aberto, tá, então, se você conseguir um empréstimo do banco, vai ser como física, aí você vai investir na sua empresa, vai iniciar como capital social, e aí você faz a aplicação de recurso lá no ativo, mas nunca aconteceu de você iniciar uma empresa pegando empréstimo bancário na pessoa jurídica. Por quê? Justamente você já tem que ter movimentação. Então, nesse caso, pode acontecer eu pegar um empréstimo com pessoa física e abrir uma empresa. Aí, aquele valor do empréstimo fica na física, eu crio uma conta capital social jurídica e aí eu faço a aplicação lá no ativo, tá? Mas raramente você vai acontecer, porque o banco ele vai dar o empréstimo para você na física e não a jurídica, porque você está abrindo a empresa, entendeu? Então, acontece dessa descrição, da gente subentender, tá? Eu também pensava, eu ficava em dúvida, mas como que eu vou fazer, né? Eu posso pegar um empréstimo e entrar como capital social, aquele rolo todo? Não. Então, se a gente for subentender, né, eu estou abrindo uma empresa, eu não tenho ela ainda, então o banco não vai me dar um empréstimo pessoa jurídica, ele pode dar numa pessoa física. Aí, pessoa física é outra coisa, né? Daí você faz essa sua contabilidade particular, posteriormente paga. Aí, na sequência, você pode pegar um empréstimo com a empresa aberta. Tá ok? Respondido? Respondido, ok, compreendido. Beleza, então. Pessoal, então, já estamos finalizando, tá? Lembrando, pessoal, que a nossa aula raramente vai até as 11 horas, como eu falei aí para os demais, tá? A nossa aula vai 1h20, 1h30, tá? E aí a gente deixa aberto para as perguntas e tal, tá? Para não ficar tão cansativo, aí no dia seguinte vocês vão fazer as atividades, tá? Raramente eu faço 2 horas fechado, que às vezes se torna um pouco cansativo, tá? Isso eu aprendi muito com os meus professores também, do mestrado, acontece muito isso. Eles fazem lá um planejamento e depois passam as atividades para a gente estarem pesquisando, trabalhando dentro do conteúdo ministrado, tá ok? Bom, como o patrimônio líquido também ele é alterado pelos lucros, né, que a gente já falou, podemos afiançar que muito raramente o capital nominal, depois do início do funcionamento da empresa, vai coincidir com o patrimônio líquido, tá? Então, por exemplo, Sociedade Comercial Gama Limitada, ela é constituída por 4 sócios, com capital integralizados de 800 mil, tá? Então, tá aqui, ó, como eu falei para vocês. Então, quando a gente fala assim, constituída, pelo capital integralizado, veio de algum lugar. Ou eu tinha em casa, ou eu trabalhei, né? Ou alguém me emprestou, mas para pessoa física. E aí, da parte jurídica, inicia como capital social, tá? Patrimônio líquido e vai lá pro caixa. Capital próprio. O que é o capital próprio, pessoal? Capital próprio vai corresponder ao conceito de patrimônio líquido, que eu falei para vocês. Aí não é capital de terceiros, tá? Então, vai abranger o capital inicial, algumas variações. Por exemplo,
Após determinado período, a sociedade comercial Gama obtém um lucro de 10 mil, proveniente das suas operações mercantis. O capital próprio da empresa aumenta para 810 mil, né? Capital mais lucro. Todavia, o capital nominal será mantido pela contabilidade, conforme a gente está vendo aí, ó, tá? Então, nós temos aqui, basicamente, um valor de 10 mil, tá? Então, pessoal, isso aqui, basicamente, são questões que a gente pode observar sobre a parte, né, de lucro, investimento. Então, aqui, ó, só para vocês terem ideia. Então, títulos a receber, tá? Por quê? Porque houve uma compra, né? Houve uma compra de ação, tá? Se a gente for observar de uma operação mercantil, 390, então, fechando aqui, eu tenho um valor, né, de 810 mil reais, tá? Então, isso, pessoal, é importante vocês analisar. Débito e crédito, tá? Débito e crédito. Então, sempre no exercício vai estar falando lá sobre a questão do lançamento e o fechamento a prazo ou à vista, tá? Capital de terceira, pessoal. Então, temos aqui, ó, esse capital corresponde aos investimentos feitos na empresa, tá? Com recursos provenientes de terceiros, é aquele que a gente busca fora, tá? Então, nunca se esqueça, uma descrição que a gente sempre passa para o aluno, é aquela questão, né? Se eu pego de alguém emprestado alguma coisa, algum valor, né? Basicamente, eu tenho uma obrigação de devolver, né? Pode ser dinheiro, pode ser um equipamento, né? A gente sempre fala assim, quando eu compro máquinas e equipamentos, se torna uma obrigação, porque aquele equipamento ainda não é meu, enquanto eu não pagar. Então, é o chamado capital de terceiros, tá? Esse capital vai corresponder aos investimentos feitos na empresa, né? Com recursos de terceiro, e aí a gente coloca um exemplo, né? Suponhamos que essa sociedade comercial Gama Limitada tenha comprado a prazo móveis para escritório por 10 mil. Então, nós temos aí a questão do lançamento, né? Lá no balanço. Tá aqui, ó, 10 mil. Contas a pagar, 10 mil. Se vocês observarem, pessoal, nós não temos aqui fornecedores. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Poderia ser duplicadas a pagar. Então, a conta fornecedores vai ser só ligado ao estoque. Compra para estoque. Então, toda vez que eu fizer uma compra, eu utilizo a conta fornecedor. Professor, tá errado eu usar? Não tá errado, pessoal, mas a gente já tem que aprender dentro da contabilidade, é assim que funciona, tá? Você vai ter lá o valor, se você lançar corretamente, você vai achar o valor corretamente, né? Vai fechar normalmente, mas já a gente aprendendo de uma forma mais comum no mercado, tá? Então tá aqui, ó, móveis e utensílios. Contas a pagar, então eu tenho uma obrigação com terceiros, tá? Fiz o investimento. Então, esse móveis e utensílios, ele está lá no ativo, mas ainda não é da empresa. Por quê? Porque eu tenho uma obrigação. O que acontece se eu compro um carro, né, por um banco e não pago? O que o banco faz? O que o banco faz, pessoal, quando eu compro um carro e não pago? Atrasa as parcelas e deixa de pagar. Ah, não. Aí o banco ele vai reaver esse bem novamente, professor. Eu creio eu. Na maioria das vezes, no último caso, ele toma, né? Porque quando vira uma bola de neve e a pessoa não entra em contato com o banco, pessoal, é porque ele já quer dar o, né? Aí entra a questão busca de apreensão. Por isso que eu falo, na contabilidade é isso. Isso é só da empresa, efetiva da empresa, quando eu quito a dívida, tá? Na contabilidade é isso. A gente pode subentender isso. Então, por isso que a gente fala, é uma obrigação de pagar. Esses móveis e utensílios ainda são de terceiros. Ah, mas eu estou utilizando. Beleza. Mas não paga não para você ver, né? Acaba você sendo aí penalizado com o quê? Que a pessoa vai lá e busca, né? Então, existe... Hoje, é claro, né? Hoje existe outros métodos que a gente pode utilizar, protesta lá no cartório, vê... Mas na contabilidade a gente pode entender isso. Quando a gente adquire algo a prazo, eu tenho uma obrigação. Então, esse bem ainda não é da empresa. Eu vou utilizar, mas ainda não da empresa, até que eu faço a quitação, tá? Então, capital de terceiro, nesse caso, é representado pelos saldos de conta a pagar, tá? Seria no sentido restrito passivo da entidade, tá? A gente fala dessa forma, pessoal, mas é muito comum a gente subentender que eu comprei é meu, mas é meu até eu quitar. Tá? Lembre-se disso, porque é um exemplo que eu falei do carro. Se você não pagar, posteriormente tem aí o seu carro apreendido, tá? E o banco toma mesmo, aí vai para leilão, vai aquela questão. Então a gente tem que subentender essa parte. Temos o capital total à disposição da empresa, tá? Em acepção mais ampla, a gente pode conceituar o capital como um conjunto de valores disponíveis pela empresa em um dado momento. Então, assim, o capital à disposição da empresa
é o somatório dos elementos colocados à direita da situação anteriormente que a gente colocou aí à exposição, tá? Então, credores mais capital mais lucro 820 mil, que nada mais é do que passivo mais patrimônio líquido igual o ativo, tá? E aí nós temos aqui um quadro resumo, tá, das conceituação, que a gente passou para vocês, quem esqueceu, tá? Lembre-se, ativo, aplicação de recursos, que envolve bens e direitos, passivo e patrimônio líquido, seriam as fontes de recursos, tá? Passivo, circulante e não circulante, capital de terceiros, patrimônio líquido, capital próprio. E aí nós temos o capital, que é igual capital nominal, lucros e reserva igual às variações que ocorrem, né, aumento ou diminuição, e aí nós temos o capital total à disposição, tá ok? Pessoal, alguma dúvida, pergunta, fique à vontade para perguntar, tá? E basicamente a nossa aula de hoje seria isso. Como eu falei para vocês, não vou prolongar muito, então a gente passa um conteúdo, explica. Amanhã, pessoal, como que vai ser a atividade, tá? Vamos voltar aqui. Atividade nada mais é do que vai ser isso aqui, pessoal, ó. Vou voltar aqui, ó. Então, vai ser essa... Deixa eu voltar mais aqui no início. Vai ser as operações que vocês vão fazer, tá? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Aqui, tá? Capital inicial, então, tem aí a questão de subscrever e integralizar o valor, tá? O que eu faço? Vocês vão ter o enunciado, é um exercício bem pequeno, mas pode ser que alguém tenha dúvida, tá? Posteriormente, na aula de quarta-feira que vem, a gente tira essas dúvidas, tá, pessoal? Então, assim, é para vocês treinar e começar já a assimilar o que vocês aprenderam lá em Contabilidade Geral 1, tá? Eu aprendi, então vai rever de novo, porque essas partes iniciais é para dar aquele complemento, tá? Teve dúvida, né? Surgiu dúvida, não entendi. Então, vai ter o enunciado, tá? Como aqui, e aí vocês vão ir fazendo por eu coloquei lá vários lançamentos, então, por cada letra vocês vão montando o balanço, tá? Ativo, nome da conta, valor, passeio patrimônio líquido e coloca os valores, tá? Se quiser criar um nome, pode criar, mas é esses lançamentos que eu vou pedir. Segunda operação, então eu venho aqui na segunda operação, tá? A empresa vai adquirir um edifício, então o valor à vista ou a prazo, e aí vocês fazem a atualização do balanço até lá no final, tá? Então são sequência, como a gente fala quando termina o exercício social, são aqueles chamados balanços sucessivos, tá? Que aí você faz as atualizações necessárias. Compra de materiais, aí você vai lançando, vai fazendo. Então lembre-se, tá? Professor, eu posso fazer o débito e crédito para mim não me perder? Pode, tá? Pode sim, pessoal, não tem problema não. Eu não vou cobrar, até porque esse débito e crédito, ele vai facilitar na hora de você colocar no balanço, tá? Então, a gente subentende que você já tem noção. Posso fazer débito e crédito, então, professor? Pode sim, tá? Mas o que eu quero, basicamente, é isso aqui, ó, é a atualização do balanço patrimonial, tá? Quarta operação, aí compra um veículo à vista ou a prazo, e assim por diante, tá? E aí, no final, vai ter, basicamente, um fechamento aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui, o fechamento seria esse aqui, tá? Operação, pagamento de uma... 7. Pagamento de recebimento de um direito. Então, a gente pagou uma obrigação, recebimento de um direito e assim por diante. Tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Conseguiram entender a aula de hoje? Oi? Esse material, o senhor vai disponibilizar ele ainda no SIGA? Ou ele já está lá? Isso. Não, essa aula aqui, pessoal, eu até não disponibilizei ainda, o computador começou a travar aqui, mas terminando a aula agora, eu já vou postar esse material lá, tá? E amanhã, tá? Lembrando, pessoal, amanhã, às 9 horas não, é 7 horas, né, a aula de vocês. A partir das 7 horas vai estar liberado a atividade que vocês vão fazer. Então, vocês vão desenvolver ela e vão me entregar até às 11 horas da noite. Então, você pode fazer de manhã, à tarde, à noite, tá? E é um meio, pessoal, que eu faço isso para não prejudicar aqueles alunos que não estão acompanhando a aula, tá? Então, provavelmente, quem não está assistindo agora, a nossa aula está trabalhando. E não dá para assistir lá no serviço, pelo menos ligar o celular e tal, né? Por isso que eu não vou pontuar essa questão da participação aqui. Posso futuramente pontuar o aluno porque ele está vindo? Posso dar um ponto extra. Tá? Eu posso bonificar vocês. Então, assim, não vai ser perdido, tá, pessoal? Não vai ser perdido. Até
eu vou pedir, já não tendo o compromisso, mas na hora que vocês saírem da sala, vocês colocam só o nome no chat, tá? Não é para chamada, é que futuramente esse arquivo ele fica lá gravado, e aí eu verifico, o aluno está com dificuldade, falta ali uns décimos, uns pontos, mas ele acompanhou a aula síncrona, eu vou dar um ponto extra para ele, ajudar ele. Então, assim, toda aula vocês colocam, na hora de finalizar a aula, vocês colocam o nome de vocês, tá? Que esse arquivo ele fica gravado, e aí lá no final, se precisar, tá? O Davi disse que vai precisar, né? Então, vocês podem colocar o nome de vocês na hora... como que é? Então, pode colocar seu nome aí, o Davi e os demais, tá? Posteriormente, pessoal, eu não vou até o final do semestre, mas aí eu posso conversar com o Giovanni, tá? Para dar essa contribuição por vocês estarem vindo na aula, participando, tá? E isso a gente tem que bonificar, sim, o aluno, tá? E jamais vocês desistir, vão até o final, vocês estão no início, né? Vai ter muita coisa pela frente, mas não deixe de participar das aulas, isso é muito importante, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida pode mandar lá no grupo, tá? Então, basicamente, a gente encerra aí a nossa aula de hoje, tá? Voltando quarta-feira que vem, tá? A gente volta aí quarta-feira que vem, às 9 horas, tá? Com outro conteúdo, e aí, posteriormente, na quinta sempre vai ter atividade, tá ok? Então, vai estar tudo lá, vai estar bem discriminado as questões que vocês vão fazer, não deixe de fazer, até as 11 horas da noite vai estar liberado para vocês fazerem as atividades. Qualquer dúvida, pode mandar no particular, pode mandar no grupo, fica aí à disposição. Espero que vocês tenham compreendido essa primeira aula, é uma aula aí bem basicona, mas é importante, né, que vocês revejam, tá? E aí, a partir de agora, a gente começa já a acrescentar. Até a próxima aula, a gente vai ver algumas recapitalizações, eu não sei se vocês... viram alguma coisa de apuração da DRE, tá? Mas se viram, vão ver de novo, mas os que não viram aí, a gente vai fazer uma apuração para vocês compreenderem, e posteriormente a gente vai aprofundar no conteúdo, tá ok? Pessoal, um grande abraço, muito obrigado, se cuidem. Então, amanhã tem atividade, não tem aula síncrona, só na próxima quarta-feira, e a gente vai se falando aí, tá bom? Grande abraço, se cuide e fique com Deus.